Olá pessoal, meu nome é Jonatas Oliveira, eu sou advogado aqui na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ação de despejo. Veremos nesse vídeo para que serve a ação de despejo, o locador pode pedir o imóvel, a hipótese que o locatário pode rescindir o contrato e cuidados especiais. Para que serve? A ação de despejo, propriamente dita, ela é uma ação que o locador pode propor em face do locatário para que o locatário deixe o imóvel. E nós precisamos lembrar uma observação que é fundamental para entender a ação de despejo, que ela se dá nos casos onde não há acordo e o locador ele tem um direito de pegar o imóvel de volta. Nós temos aí uma ação de despejo com denúncia cheia ou uma ação de despejo com denúncia vazia, que são algumas hipóteses que cabe uma ação de despejo. Elas são hipóteses muito restritas, porque, em regra, o contrato de locação ele não pode ser rescindido pelo locador. A regra principal é o locador deve esperar a duração do contrato. Se o contrato é de 30 meses, o locador deve esperar 30 meses. O contrato de locação ele é feito para permitir que o locatário rescinda, precisar se mudar ou tiver em vista outro imóvel, sempre dando uma proteção para o locatário, que é quem está morando. Então, quem deposita o seu lar é a parte considerada pela lei mais vulnerável. Não mexe apenas com uma questão patrimonial, que não mexe apenas com uma questão patrimonial, mas também com toda a família, porque é a moradia daquela família. A ação de despejo ela se baseia no artigo 47 e no artigo 9º, ou seja, o artigo 9º são regras gerais, situações onde irá caber a ação de despejo seja qual for o prazo de duração do contrato de locação. Então, nós temos a primeira hipótese, que é aquilo que a gente comentou no começo. Se tiver acordo entre as partes, tudo é possível. Então, o contrato de locação ele pode ser rescindido por mútuo acordo e o locador vai tomar a posse do imóvel novamente, ou em decorrência de uma prática de infração legal ou contratual. Então, vamos supor, o locatário ele planta ervas lícitas no imóvel. Vamos colocar um exemplo da maconha. Isso é motivo mais do que suficiente para o locador propor uma ação de despejo, além de sua responsabilidade também de informar as autoridades e tudo mais, que são propriamente uma responsabilidade do locador também, ou de qualquer pessoa que tenha ciência de uma prática ilícita sendo cometido. Vamos também ver, a não ser que a pessoa tenha autorização para isso, né? Autorização para plantar plantas de maconha. Mas a gente sabe que no Brasil praticamente não existe essa situação. E uma outra hipótese é a hipótese em decorrência de falta de pagamento, pode haver ação de despejo. E, por tradição, a falta de pagamento considera-se 3 meses seguidos. Então, 3 meses seguidos sem pagamento, propõe-se ação de despejo, já pode se propor. Embora não haja uma regra expressa, a quarta hipótese é para realizar reparações urgentes determinadas pelo poder público, quando não tem condições do locatário permanecer no imóvel ou quando esse pede que as obras sejam realizadas. Outras hipóteses também são quando o contrato de locação é inferior a 30 meses. Aí podem ocorrer outras hipóteses, como, por exemplo, extinção de um contrato de trabalho. Vamos supor que o locador ele é uma empresa que cede o posto de trabalho para o locatário, que vai ficar de aluguel naquele determinado imóvel, enquanto exerce trabalho ou atividade de trabalho na empresa. Isso seria uma hipótese do inciso 2º do artigo 47. Outra hipótese, inciso 3º, é se o imóvel for pedido para uso próprio, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou para a residência de ascendente ou descendente que não tenha imóvel próprio. Se for pedido para demolição, edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, em 50%. E o inciso 5º, se a vigência ininterrupta do contrato de locação ultrapassar 5 anos. Então, o contrato ele foi sendo prorrogado até ultrapassar 5 anos. O locatário pode rescindir o contrato? Em tese, o locatário pode rescindir um contrato em qualquer momento, desde que pague a multa rescisória. Então, ele vai rescindir e depois ele vai ficar com uma dívida aí de pagar a multa rescisória. Bem como de entregar o imóvel em perfeitas condições, que é uma das obrigações que o locatário tem, de manter o imóvel, quando entrega, a mesma condição que ele recebeu. Há casos onde
haverá cobrança de multa, como o caso de alguma infração cometida pelo locador, de infrações contratuais ou então infrações legais também. Além de, há casos também onde o locatário ele pode ainda sair do imóvel e ainda ter direito a receber valores, como valores de perdas e danos e muito mais. Cuidados que tem que ter no contrato de locação. Cuidados gerais, tá, pessoal? Porque o contrato de locação ele é um contrato complexo, por isso indicamos sempre que haja o auxílio de algum profissional de direito, um advogado da preferência de vocês, para auxiliar nesse momento, tanto o locador como o locatário, para que tudo ocorra com uma segurança jurídica. Alguns cuidados gerais que todo contrato de locação costuma ter é a responsabilidade do locatário pela conservação do imóvel, devendo evitar a deterioração excessiva deste. A previsão no contrato se a pintura vai ser uma pintura nova. A pintura nova ela é muito ideal para os imóveis porque de locação, porque você estabelece que ao entrar no imóvel, o imóvel vai ser entregue pelo locatário com uma pintura nova. Então, vai estar totalmente pintado e restaurado. Quando o locatário deixar o imóvel, também vai ter que fazer uma pintura nova. Então, isso é bem fácil de você pautar. O difícil é quando colocam no contrato que a pintura tem que ser conservada, bom estado de pintura. E bom estado de pintura é muito relativo. Cada um tem um conceito de bom. Então, é um prato cheio para ter discussões se as partes não concordarem. Então, indicamos sempre que coloque no contrato que a pintura tem que ser nova ou então que abra mão completamente da pintura. Ou seja, proibição ao uso de bens tais como proibição de fumar, proibição de animais domésticos. São proibições mais polêmicas, algumas delas, porque limitam o direito de uso do imóvel. E há certo limite até onde se pode limitar o direito de usufruir do imóvel, como, por exemplo, o locador ele não pode instalar câmeras no imóvel que está sendo alugado. Isso não pode. Agora, entende-se que a proibição de fumar e de animais domésticos ela é permitida na medida em que existe uma certa deteriorização do imóvel que pode sim influenciar na negociação. Então isso tudo tem que ser acordado na negociação. E sendo uma questão importante, pode ser deliberada na negociação. Outra importante cláusula é a data para a revisão e vistoria do imóvel. Normalmente se coloca uma periodicidade de 1 ano. A cada ano se faz uma vistoria para ver a condição do imóvel. E a quinta importante cláusula é o prazo de duração da locação. É isso, pessoal. Segue meus contatos para qualquer dúvida, sugestões ou questões que vocês precisem resolver. E eu analisarei com calma, todo carinho, e tentarei resolver da melhor forma possível. Tchau, tchau. Fique com Deus.